Bom dia a todos e todas. A gente vai dar início à mesa redonda, que tem como título Um olhar sobre a sífilis, epidemiologia e estratégias de controle, um tema extremamente relevante e muito desafiador. E eu tenho três convidados muito especiais, grande expertise nessa. Então, eu vou começar primeiro agradecendo o convite desses especialistas, agradecendo imensamente, porque assim a gente ficou muito feliz de saber que vocês aceitaram de participar dessa mesa. E eu vou convidar a primeira palestrante, que é a doutora Angélica Espinosa Miranda. A doutora Angélica, ela é médica ginecologista, é professora do Departamento de Medicina Social da Universidade Federal do Espírito Santo e atualmente ela é coordenadora geral da Vigilância de Infecções Sexualmente Transmissíveis da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde. A professora Angélica, ela vai falar sobre a situação da sífilis no Brasil, quais os maiores desafios. Professora Angélica, passa a palavra para a senhora. Mesa, bom dia a todos que estão participando desse evento tão importante que é o Congresso Brasileiro de Epidemiologia, organizado pela Abrasco, e eu quero muito agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e falar de toda a importância da Abrasco para a pesquisa em saúde coletiva no Brasil, para a divulgação da ciência. Vocês conseguem ver a minha apresentação em formato apresentação, Alix? Que aí eu vou estar falando sobre a situação da sífilis no Brasil, quais são os maiores desafios. Por que a sífilis ainda continua sendo um grande desafio? Esse slide mostra a última estimativa regional da OMS para os novos casos de sífilis no mundo. E a gente vê que a região das Américas ainda tem 2,5 milhões de novos casos a cada ano, mostrando que, apesar de um agravo antigo, a sífilis ainda continua tão presente em nosso meio. Um detalhe da sífilis no Brasil, aproveitando ainda esses dados que foram publicados pela Organização Mundial de Saúde em 2018, a gente vê aqui que o Brasil ainda apresenta uma alta prevalência de casos de sífilis ativa em homens que fazem sexo com homens. A gente vê que a nossa prevalência ainda está maior ou igual a 5%. O mesmo se reflete em relação aos profissionais do sexo, onde a gente vê que temos também igual ou mais do que 5%. Isso mostra que a gente ainda tem um grupo mais vulnerável em relação à infecção pela sífilis no Brasil e que precisa de um olhar diferencial do governo. Sendo que, apesar dessa necessidade do olhar especial em relação às populações ditas populações chaves, a gente não pode esquecer da grande importância que tem do controle da sífilis na gestação em nosso país. Esse dado da OMS nos chama a atenção porque mostra que o Brasil está localizado entre essa porcentagem de gestantes com teste para sífilis na primeira consulta de pré-natal, na faixa entre 50% a 89,9%. E o que acontece? A gente tem uma taxa de assistência pré-natal no Brasil beirando a 100%. A média nacional vai por 98,5%. E por que a gente ainda não pede teste de sífilis para todas as gestantes no país? Sendo que a porcentagem de gestantes que têm acesso a esse teste e que tem esse teste positivo, a gente está nessa faixa entre 0,5% e 0,9% das nossas gestantes com sífilis no país. Baseado nisso, a gente tem feito uma implementação que é um desafio, aumentar o número de testes de sífilis sendo feito no pré-natal, na primeira consulta de pré-natal no país. Esse ano de 2021 foi feito um estudo piloto com a implementação do teste duo combo para sífilis e HIV. É um teste toponêmico, mas a gente fez em todos esses estados que estão marcados de cor, a implementação do teste rápido combo para aumentar o número de testes rápidos de sífilis e HIV no país. A ideia é que agora, em 2022, a gente possa oferecer esse teste combo para todas as unidades de pré-natal no Brasil, com esse desafio de aumentar a testagem entre gestantes na primeira consulta pré-natal.
porque tem sido um desafio fazer o diagnóstico de sífilis. E aí agora, esse ano de 2021, também foi feito a segunda edição do Manual Técnico para o Diagnóstico de Sífilis, para tentar abordar de uma forma mais direta o profissional de saúde, ter uma padronização na testagem nacional de que tipo de teste de sífilis tem disponível, qual é o fluxograma determinado pelo Ministério da Saúde, como abordar de forma mais efetiva a questão do diagnóstico de sífilis no país. Porque um dos desafios é a capacitação e a orientação dos nossos profissionais de saúde. Nesse ano de pandemia, 2020 foi um ano muito complicado, não só para nós como país, como isso para todo mundo, e as ideias de ter uma capacitação presencial foram abortadas e a gente fez a realização de webinar do PCDT de IST, com os 16 webinários, sendo que 3 deles foram sobre sífilis. Essas discussões estão disponíveis no YouTube da Sociedade Brasileira de DST. Tem um curso de IST nas Américas, que é um EAD, também para abordar essa questão das IST. Ele está em português, mas ele foi legendado em espanhol. Como a distribuição de fluxogramas para melhoria do manejo clínico das IST, HIV e hepatites virais, mas com foco também em sífilis, como para a maternidade também para evitar a transmissão vertical. Essas estratégias são todas feitas para a gente tentar fazer uma aproximação maior do profissional da saúde no país, da importância que tem a sífilis como agravo e que como que a gente tem que trabalhar em conjunto os diversos grupos para fazer a eliminação desse agravo em nosso país. O PCDT de IST também foi publicado em português e espanhol em formato de artigos na revista Epidemiologia e Serviços de Saúde, e a revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical fez a publicação em inglês, para que a gente coloque cada vez mais disponível as informações do manejo clínico desses agravos nas unidades de saúde e maternidades de todo o país. Só que a gente sabe que o desafio do controle da sífilis, como de qualquer uma outra IST, não é só a parte clínica de assistência, mas como lidar com o comportamento sexual dos indivíduos, né? Em momentos que a gente vê uma revolução sexual no termos do chemsex, do acesso pelas redes sociais, pela internet, a PrEP e a PEP, e aí a necessidade de a gente ainda continuar assim enfatizando o uso de preservativos entre as pessoas, e aí como trabalhar não só a nível do profissional de saúde, como também da sociedade em geral, dos usuários do serviço de saúde, os determinantes sociais e comportamentais da IST. Esse tem sido um desafio para o serviço de saúde trabalhar nessa estrutura das redes sociais e sexuais, porque a gente tem que estar atento como determinante social, contexto epidemiológico, os atributos individuais, qual é o comportamento individual e o comportamento de grupo de todas as pessoas expostas às infecções sexualmente transmissíveis. E isso a gente tem tentado fazer uma aproximação com os profissionais de saúde, não só da parte clínica, mas também da importância que ele tem que estar para o controle do estigma e discriminação e fazer a abordagem da saúde integral de todos esses indivíduos que procuram o sistema de saúde no Brasil. Então, isso é uma obra construída a diversas mãos. A gente tem que estar trabalhando em conjunto e fazer isso em conjunto para fazer que isso ocorra e a gente consiga superar esse desafio e fazer dele uma oportunidade. E aí, qual é o tamanho do nosso desafio? Esses são os dados do boletim que foi publicado agora em outubro de 2021, e ele se refere aos dados de 2020, e a gente pode ver aqui a queda no número de notificações recebidas em relação à sífilis adquirida no país. Isso aqui é um reflexo claro da pandemia de Covid-19, então os números estão menores porque as pessoas tiveram menos acesso ao serviço de saúde. Uma coisa que nos dá um certo alento é que essa queda não foi expressiva em relação aos casos de notificação de sífilis na gestação, que permanecem estáveis, como os casos de sífilis, isso congênita, que apresentou uma ligeira queda, que ainda precisa ser avaliado nos próximos anos. Provavelmente, a sífilis na gestação não teve essa queda tão expressiva como teve a sífilis
adquirida, porque as gestantes foram também um grupo prioritário no controle da Covid-19 e se tentou manter o pré-natal ativo nesse período. Aqui a gente pode ver que, em relação à sífilis adquirida, como que a pandemia nessa série histórica vem crescendo desde 2010, né, com essa queda brusca em 2020, provavelmente por conta da pandemia. Antes a gente estava tentando, nos últimos 2 anos, manter um equilíbrio, e o nosso desafio regional em relação à região sul do país, que apresenta o maior número de casos. Esses casos são porque a região sul notifica mais, porque ela reza nesse momento. Um outro dado que nos chama a atenção, que é um grande desafio a ser atingido, é o controle, porque a gente pode ver o número de casos, como vem crescido na faixa etária entre 20 e 29 anos. Então, é o adulto jovem que tem sido mais notificado com sífilis congênita e é onde tem apresentado o maior impacto isso da pandemia de sífilis no Brasil. Em relação às gestantes, a gente vê nessa série histórica, também publicada agora nos dados do boletim, que está direcionando a uma estabilização do número de casos em relação à sífilis em gestante. Essa estabilização não é igual em todas as regiões do Brasil. A gente vê que nesse ano a região sul e sudeste foram as que mais notificaram, só que algo que chama atenção a nível regional é que a gente tem um número maior de notificação em casos de gestante em relação à sífilis congênita, mostrando que nós estamos conseguindo fazer o diagnóstico na gestação e impedindo que esses casos fiquem casos de sífilis congênita. Um desafio grande que tem melhorado em todas as regiões nesses últimos anos é aumentar o número de diagnóstico de sífilis na primeira consulta de pré-natal. Esse aumento foi maior na região sul e sudeste, mas ainda é um desafio, porque a gente vê que ainda tem muitos casos que são diagnosticados do segundo e principalmente no terceiro trimestre de gestação, o que diminui a nossa efetividade em relação ao controle da sífilis congênita. As taxas de sífilis congênita vinham crescendo nessa última década e agora apresentou uma ligeira estabilidade. Essa estabilidade ela não é uniforme em relação a todos os estados da federação. A gente vê que nós temos alguns estados que estão mostrando um melhor trabalho em relação ao controle da sífilis congênita do que outros. A gente vê um dispare em relação ao estado do Rio de Janeiro e o estado do Rio Grande do Sul, que são 2 estados que precisam de um olhar diferenciado, mas a gente vê que, em relação ao estado, os casos de notificação na gestação foram maiores do que na congênita em todas as unidades da federação. Isso em relação às capitais, que concentram o maior número de notificação de casos de sífilis no país. A gente vê que a única cidade foi a cidade de Florianópolis, a capital Florianópolis, que teve um maior número de notificação de sífilis congênita em relação a sífilis na gestação. O percentual de gestante com sífilis em tratamento prescrito com pelo menos uma dose de penicilina chegou a quase 90%. A gente está um pouco abaixo, 82,6%, em relação à prescrição conforme a classificação da fase da sífilis. Então, a gente ainda precisa trabalhar melhor com o profissional de saúde a necessidade de um diagnóstico correto da sífilis para que o tratamento também seja efetuado de forma correta e efetiva. A distribuição de teste rápido para sífilis, que o Ministério da Saúde faz essa distribuição centralizada, a gente pode ver que vinha crescendo e no ano de 2020 teve uma menor demanda por parte dos estados em relação ao recebimento de teste rápido de sífilis. Isso provavelmente também por conta da pandemia de Covid-19, onde os serviços ficaram fechados para o acesso na atenção primária durante grande parte do ano. Isso ocorreu também em relação à solicitação de penicilina benzatina. Não está tendo falta no Brasil, a gente teve aquela falta entre 15 e 16, mas depois isso foi normalizado e a gente não tem falta de penicilina. E o que isso chama a nossa atenção? Então, a gente tem ainda um grande número de casos de sífilis e o nosso maior desafio, quanto serviço de saúde, como sociedade brasileira, é
eliminar esses 22.065 casos de sífilis congênita que foram notificados no Brasil, o que ainda nos dá uma taxa de 7,7 casos por cada 1.000 nascidos vivos. Isso é responsabilidade nossa como sociedade, porque que a gente tem que controlar a sífilis em gestante, sífilis adquirida, tem toda a parte comportamental, mas os casos de sífilis congênita é uma responsabilidade nossa quanto serviço de saúde, quanto profissional de saúde. Nessa direção, esse ano foi publicada a 2ª edição do Guia para a Certificação da Eliminação da Transmissão Vertical no Brasil. Ele é baseado no guia publicado pela OMS em 2017, e o que ele trouxe de novo? Ele trouxe a incorporação da sífilis na estratégia da certificação da eliminação da transmissão vertical. Então, além do HIV, a gente agora trabalha com a eliminação dupla, sífilis/HIV. A adaptação em relação ao guia da OMS é em relação aos indicadores, isso, número de consulta pré-natal e número de acesso a testes durante a gravidez. Como a gente sabe que a curto prazo é muito difícil que a gente encontre um município com mais de 100.000 habitantes no Brasil capaz de eliminar a sífilis congênita, a gente está propondo também, de acordo com o guia da OMS, essa certificação de locais que estão próximos da eliminação, que é o selo de boas práticas rumo à eliminação da transmissão vertical de HIV e sífilis no país, ofertando para esses municípios que estão fazendo um bom trabalho a possibilidade de ser certificados com o selo bronze, prata ou ouro. A nível nacional, a gente vai estar trabalhando com municípios com mais de 100.000 habitantes, ou estados, ou Distrito Federal. E aí eu quero terminar a minha apresentação convidando vocês para ir visitar no Rio de Janeiro de forma presencial ou de forma virtual no site que está acabando de ficar pronto, a exposição Sífilis, História, Ciência e Arte, que é mais uma manobra para a gente colocar a sífilis na pauta nacional e trazer de uma forma lúdica, histórica e científica a questão da sífilis no mundo e a sífilis no nosso país. Ela vai estar de 17 de novembro a 20 de fevereiro no Centro Cultural do Patrimônio do Paço Imperial, no Rio de Janeiro. Após isso, a nossa ideia é fazer ela itinerante pelo Brasil, visitando outros espaços culturais em outros estados e regiões, e ainda ter a possibilidade dela estar de forma virtual na internet para que todos possam ter esse acesso. Mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, e aí, Alix, eu fico disponível para perguntas e discussões no final. Obrigada. Obrigada, doutora Angélica, pela brilhante apresentação. Como a gente combinou, as perguntas vão ser respondidas no final das 3 apresentações. Então, dando sequência, eu vou convidar o doutor Rodolfo Gomes Ponce de Leon. O doutor Rodolfo ele vai falar sobre a sífilis nas Américas e alguns desafios para o seu controle. O doutor Rodolfo é médico de formação, formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Nacional de Tucumã, na Argentina, com pós-graduado em Sexologia Clínica e Educação Sexual. É mestre em Ciências da Saúde Pública, com foco na saúde materna e infantil, pela Universidade de Carolina do Norte, em Chapel Hill, nos Estados Unidos, e é doutor em Medicina pela Universidade Nacional de Tucumã, na Argentina. Desde 2007, ele é professor adjunto de saúde global materna no Departamento de Saúde Materna e Infantil da Escola de Saúde Pública da Universidade de Carolina do Norte, em Chapel Hill. O doutor Rodolfo, desde 2015, ele é assessor regional de saúde sexual e reprodutiva do Centro Latino-Americano de Perinatologia, da Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial de Saúde. Então, doutor Rodolfo, passa a palavra para o senhor, seus 20 minutos e boa apresentação. Muitíssimo obrigado, apressada Alix, em nome seu, eu agradeço ao Comitê do Congresso pelo convite. Para mim é uma grande honra compartilhar algumas ideias com vocês. Vou tentar falar meu melhor portunhol. Vou tentar. Qualquer coisa você me fala, se não fica bem. Então, desde a posição da Organização Mundial da Saúde, Organização Pan-Americana da Saúde,
os governos já têm um compromisso global para a eliminação das doenças sexualmente transmissíveis, incluindo a sífilis dentro dessas doenças. Então, sabemos claramente que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que incluem o objetivo número 3, mas ainda tem muito impacto nos outros, na pobreza, etc. E tem documentos recentemente publicados pela Organização Mundial da Saúde para cada uma das doenças sexualmente transmissíveis, incluindo uma data com um plano de ação para ser desenvolvido pelos países. Dentro dessas, temos a estratégia global para doenças sexualmente transmissíveis até 2021, que tinha como a visão de ter redução a zero as novas infecções, como objetivo retórico, zero mortes relacionadas com a discriminação, também zero no mundo, para das doenças sexualmente transmissíveis. O objetivo é justamente terminar, finalizar o problema da transmissão das doenças sexualmente transmissíveis como um problema de saúde pública. Para isso, para 2030, para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, para poder eliminar como um problema de saúde pública, deverá ser uma redução de 90% dos casos de incidência global de sífilis, tomando o baseline de 2015. Então, olhem aqui, essa é a proposta da necessidade da redução. Mas, na realidade, observamos que essa redução não é real, não é possível, e incluso vou tentar mostrar para vocês como em nossa região das Américas não só não temos uma redução, sino também temos um incremento dentro das doenças sexualmente transmissíveis, a sífilis, em populações chaves. Então, por exemplo, olhamos aqui o que aconteceu de 2012 a 2016, estava bastante estável a estimativa de prevalência para homens e mulheres de sífilis. E olhem aqui, em 2020, tanto para homens como para mulheres na região das Américas, tem um incremento a estimativa de sífilis. Olhem aqui que basicamente seria igual 1,1% de porcentagem de incremento, mas seria igual quase para homens e para mulheres. Vou tentar mostrar com algum nível de detalhe alguma coisa que vai ser diferente quando consideramos América como tudo e Latinoamérica como uma proporção importante. E dentro de Latinoamérica, que lugar ocupa o Brasil? Olhem aqui a prevalência da sífilis em população em idade fértil, tanto homens como mulheres. Tem aqui, como eu mostrei antes, 1,1 seria igual para a prevalência estimada em toda a região. Mas, se consideramos só Latinoamérica, olhem aqui a diferença. Tanto homens como mulheres têm mais prevalência que a região da América toda, porque a redução dos Estados Unidos e Canadá tem um impacto importante para baixar a média da prevalência de sífilis. Mas comparem com o resto do mundo. Aí a Nathalie vai nos contar o que acontece com o mundo, mas aqui, olhem a diferença, 1,1, 0,13. Mas aqui, ainda pior, 1,6, ou 1,63 ou 6,4 é a prevalência estimada para a Latinoamérica e de Caribe. Agora, a taxa de incidência que vamos ter em 2020, 2,5 milhões de pessoas com infecção de sífilis novas. 90% delas estão ocorrendo, desses 2,5, 2,3 milhões, em América Latina e no Caribe. Então, aqui vemos claramente a diferença
que tem entre a taxa estimativa de incidência pela região e para homens e mulheres. Ainda muito pouco mais para os homens que para as mulheres, mas a diferença não é significativa. Mas comparem com o resto do mundo. Então, tem uma taxa de incidência de sífilis que é bem problemática em nossa região. Então, isso não é novo, não é de anteontem ou de ontem, mas a região tem claramente compromissos governamentais feitos no marco da redução e até a eliminação da transmissão vertical da sífilis das gestantes para seus filhos. Então, tem, desde 1994, o início dos mega compromissos dos governos até 2019, com essa última publicação sobre a inclusão da sífilis, HIV, que em 2017 foram incluídas duas doenças a mais, a hepatitis B e Chagas. A nossa região propõe ter essa quádruple eliminação dentro do controle antenatal, controle pré-natal, para a eliminação a 2030, a 2030, eliminar essas doenças transmissíveis de toda a população de gestantes. Aqui tem outros documentos que foram intermediários das avaliações que foram feitas, porque o primeiro plano acabava em 2015. Então, era 2010, 2015, e a proposta era eliminar a transmissão vertical da sífilis e HIV. Isso não foi conseguido. Não só não foi conseguido, sino que tivemos alguns problemas que agora eu vou tentar mostrar para vocês, que nossa região, não só muito poucos países de nossa região, especialmente da área do Caribe, puderam certificar a eliminação, mas ainda outros também longe desse compromisso feito pelos governos. Foram os governos dos países que se comprometeram a eliminar a transmissão vertical. E aqui tem essa série bem bacana de publicações que vocês já conhecem. Algumas delas, por exemplo, essas duas, foram feitas pelo CLAP, pelo Centro Latino-Americano de Perinatologia, Saúde da Mulher e Reprodutivo, em Montevideo, utilizando o sistema informático perinatal, que registra as gestantes e o momento do parto e do nascimento em mais de 60 países e territórios da região das Américas por mais de 30 anos. Então, esse sistema tem já dados velhos e dados novos das gestantes durante o controle pré-natal e durante o nascimento. Então, esse sistema pode ser utilizado para monitoramento dos avanços e dos retrocessos também da eliminação da sífilis congênita. Esses dois últimos aqui, publicações, são avaliações regionais dos avanços, e o último, como eu mostrei, é de 2019, mas 2017 teve outra avaliação específica de nossa região. Em que consistem os compromissos que os governos fizeram? O objetivo final aqui é a eliminação, mas aqui a doença dupla deveria ser eliminada, tanto a transmissão vertical da HIV, que a taxa seria menor de 2%, e a redução da incidência de sífilis congênita a menos de 0,5 por 1.000 nascidos vivos. Esse é o resultado onde nós poderemos falar que a doença transmitida verticalmente é eliminada como um problema de saúde pública. Mas para chegar a isso, temos os objetivos programáticos, que aqui a nossa colega falou como foram ajustados para o Brasil. Aumentar a cobertura do pré-natal. Sabemos que o pré-natal é o momento onde essas doenças são ou deverão ser diagnosticadas. Aumentar a 95%. Isso, em nossa região das Américas, tem bem perto de 90%, 89% nos países que têm o pior performance, mas nos que estão melhor, tem muito mais de 95%
do pré-natal, da cobertura do pré-natal. Detecção ou teste nas gestantes, aí temos muita variação e também dentro dos países enxergamos uma grande diferença em o acesso aos testes e aos testes rápidos, vou mostrar agora. Também a quantidade de centros de saúde que prestem não só o diagnóstico, sino o tratamento integrado, especialmente integrado à assistência às adolescentes e à violência de gênero. E também incrementar nos países um sistema de informação que permita fazer o monitoramento. Quais são as quatro? Tem 4 linhas de ação bem concretas. Fortalecer a capacidade dos serviços, intensificar a vigilância para poder tomar ações a curto prazo, e integrar os serviços de HIV e saúde sexual e reprodutiva dentro da comunidade com outros serviços, e fortalecer o sistema de saúde, um pacote de serviços essenciais que tem a ver com o planejamento, com a liderança e a coordenação com outros setores. Isso leva a cumprir a visão de alcançar uma população livre destas doenças para quando o plano seja executado. E assim, por exemplo, a Organização Pan-Americana da Saúde, dentro do plano de trabalho que temos traçado para trabalho com os países, nós chamamos a isso plano estratégico. Esse plano estratégico para 2020 e 2023 vai ter, 2025, perdão, vai ter um indicador bem específico de 2 atividades, a taxa de sífilis e o número de países que têm cobertura de tratamento adequado de sífilis para gestantes. Então, foi monitorado em 2019 e vai ser monitorado em 2025. Então, o Brasil, como todos os demais países da região, vão ter que reportar esses dados e esses avanços que estão dentro do plano estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde. Temos desafios na transmissão vertical da transmissão da sífilis congênita. Primeiro é que não todas as mulheres têm um acesso temprano ao pré-natal, muito mais agora que tem uma redução de alrededor de 50% a 44% do pré-natal, foi reduzido na região pela pandemia. Tem falhas na screening para o diagnóstico da DST em geral, mas particularmente para HIV e sífilis, por o uso limitado de testes rápidos que são bem adequados para a atenção primária. Tem barreiras ao acesso ao tratamento. Historicamente, tivemos falta de penicilina e 38% dos países declaram utilizar testes rápidos, mas não todos. Ainda também existem desafios relacionados à sensibilidade dos sistemas de vigilância. Tem dados que não são confiáveis. A mais, temos a incidência de sífilis congênita limitada por muitas variações na definição, o conceito epidemiológico de sífilis congênita e o conceito clínico da sífilis congênita, às vezes fazem diferença no sistema de reporte nas Américas. E aqui temos o desafio do uso de testes rápidos, com HIV, duplo teste, e aqui o país falou muito bem da experiência que estão desenvolvendo no uso dos testes. Mas não só pensemos nas gestantes, temos também que em populações chaves tem surtos de doenças sexualmente transmissíveis, entre elas da sífilis. MSM, homens que têm sexo com homens, e trabalhadoras sexuais femininas têm uma maior carga também da sífilis. Sabemos que 35% dos países não testam sífilis quando testam HIV. Então, testam doença sexualmente transmissível, HIV, mas não testam sífilis. Então, fica esquecida a sífilis. Deles, os testes rápidos, as gestantes muitas não são incluída, e tampouco a população chave.
63% dos países da região, avaliados em 2018, relatam não ter estratégias ativas para a busca ou rastreamento dos contatos, tratamento dos parceiros. Então, 35% falamos dos países que testam HIV não testam sífilis. Falamos que nessa época tivemos uma falta de penicilina, então teve um importante impacto. E aqui, em dados mais recentes, sabemos que a proporção da porcentagem de casos positivos detectados durante o controle pré-natal de sífilis em nossa região, particularmente na região do sul, é bem grande. Então, não é que vem diminuindo há muito. Uma publicação feita com o Sistema Informático Perinatal avaliou, em 2012, que elementos tinham sido vinculados como fator de risco para ter uma sífilis congênita. Foi a ausência de controle pré-natal, se a gestação não foi planejada, e a idade materna avançada, mulheres muito mais grandes. E que resultado problemático teve? Mortalidade fetal incrementada quase 4 vezes, o baixo peso ao nascer e a prematuridade. Esses são dados da Argentina. E aqui, utilizando dados do Peru, enxergamos que a diferença significativa foi particularmente para as mulheres que não estavam alfabetizadas. Mulheres sem alfabetização tinham 1,4 vezes mais possibilidade de ter uma sífilis congênita. Também a nulípara e a mulher que estava sozinha tem maior possibilidade de apresentar um caso de sífilis congênita, assim como a idades gestacionais tardias para o primeiro controle pré-natal. Essa é uma análise multivariado publicado utilizando dados do Sistema Informático Perinatal em Peru, o ano 2014. Muitos outros países também têm um incremento. Aqui está a data apresentada por minha querida colega que me antecedeu, mas Canadá e Estados Unidos também têm um incremento nos casos de sífilis durante o passado década. Se comparamos dois períodos, 2015-16 e 2019-2020, dois períodos, e tomamos os países, vamos a ter uma ideia de quanto sífilis em gestante foi diagnosticado nesses dois períodos. E aqui salta, assim, pega na cara, a Argentina. Olhem aqui que incremento teve nesse quadriênio que foi analisado posteriormente ao quinquênio. Também tem, por exemplo, Colômbia, Cuba, El Salvador, San Lucia, Uruguai. São países que incrementaram nesses dois períodos o diagnóstico de sífilis nas gestantes. Esse só é um peldaño da escalera, só que precisa depois o tratamento oportuno da gestante. Foi diagnosticado, está muito bem, quanto maior seja o número de gestantes com diagnóstico, melhor. Só que precisamos, essas que foram testadas positivas, recebam um tratamento oportuno, que sabemos claramente que no caso da gestação, o único tratamento avaliado pela evidência científica como efetivo é a penicilina. Não tem outro tratamento para gestantes. Então, aqui podemos enxergar que o tratamento das mulheres positivas foi bastante estável na região das Américas, entre 83% e 88%. E o número, a proporção de mulheres testadas baixou. Quanto menor seja a testagem, maior possibilidade será para ter um caso de sífilis congênita. E aqui a incidência de sífilis congênita com a exclusão do Brasil. Por que estou excluindo o Brasil? Olhem aqui os números dos casos de sífilis congênita de 37 países da região das Américas. E este é o número de casos diagnosticados, 6.000 durante o ano 2020. Olhem o que acontece quando somamos Brasil. Os casos subem, a barra azul é Brasil, a barra celeste, a azul mais clara,
é a região. Então, a contribuição da sífilis congênita do Brasil para a região das Américas é extremadamente importante. Mas temos algumas tarefas cumpridas da região e que é bom se destacar. Uma é que Cuba foi certificada e recertificada como um país que eliminou a transmissão vertical de sífilis e HIV inicialmente, e depois outros países da região, como Antigua, Barbuda, Bermuda, Dominica, Ilhas Caimán, Montserrat, San Cristóbal e Nevis, foram também certificadas de haver sido eliminadas. E na região, falei desta lista, mas temos um grupo de países que estão perto da eliminação da sífilis congênita. Canadá, Chile, e aí outros países que têm ainda uma melhoria, mas não suficiente. Então, estão se movendo na direção da eliminação, mas não estão perto. E tem países que não têm, de jeito nenhum, informação confiável para avaliar essa questão da eliminação. Porque temos aqui temos aspectos muito importantes. Primeiro, que o modelo de prestação de serviço para o pré-natal, que não está integrado à infecção com o controle pré-natal, é um problema sério. A precocidade do pré-natal é crucial. A primeira consulta do pré-natal deve acontecer no primeiro trimestre. Então, antes das 20 semanas, podemos anular totalmente o risco da transmissão vertical. Prevenção primária nos serviços de saúde, também para os recém-nascidos e para outros grupos vulneráveis vinculados. Fortalecer o sistema de informação e coleta de dados de forma regular. Isso é importantíssimo. E indo já para o final, para as conclusões, os países das Américas se comprometeram a eliminar a sífilis como problema de saúde pública. É um compromisso dos governos. E a OPAS, como secretariado técnico, tomou nota desse compromisso e vai cobrar aos governos que aconteceu então. As evidências mostraram também que a IST tem incrementado em geral, mas também a sífilis dentro delas. Embora a pandemia de Covid-19 tenha impactado fortemente os serviços de saúde, a sífilis já estava aumentando antes disso. Isto vem se acrescentar o problema, não a desenvolver o problema. E aqui temos que ter uma renovação do compromisso político dos governos, dos ministérios de saúde, e também a abordagem centrada nas pessoas, nas inovações, particularmente de tecnologia, e a consciência da comunidade na eliminação. Para acabar, a sífilis deve ser tratada sempre na atenção primária. Não precisa atendimento especializado, em geral. É necessário incluir os testes rápidos, tratamento dos parceiros, um bom sistema de vigilância e auditoria e, sobretudo, para não deixar ninguém atrás, poder analisar dados desagregados. Esses dados vão nos permitir enxergar quem está ficando fora e que tem um maior impacto e começar nossa atividade por ter maior risco e trabalhar mais forte e primeiro com eles. Então, com isso acabo e muitíssimo obrigado. E aqui a mensagem é: tem muita coisa boa para deixar a seu filho como herência. Então, olhem aqui a mãe e a filha. A sífilis não tem que ser uma delas. Muito obrigado. Obrigada, Rodolfo, pela brilhante apresentação, muito esclarecedora e preocupante ao mesmo tempo. E agora, dando sequência, eu queria chamar a doutora Nathalie Boutet. A doutora Nathalie é médica com PhD em epidemiologia das doenças infecciosas e saúde pública e atualmente é coordenadora de pesquisa do Departamento de Saúde Reprodutiva da Organização Mundial de Saúde. Então, doutora Nathalie, a palavra passo para a senhora. Obrigada, Alix. Bom dia, colegas e colegas.
É um prazer imenso para mim de poder compartilhar hoje com vocês o progresso global para a eliminação da transmissão vertical da sífilis. Você já escutou muito sobre o problema no Brasil, no problema nas regiões das Américas, e foi colocado coisas muito importantes para tentar reverter realmente esses números de casos. Então, em 2016, a OMS estimou 980 mil mulheres grávidas que têm sífilis durante a gravidez. E isso corresponde a uma prevalência estimada de 0,69% entre as mulheres grávidas com sífilis em todo o mundo. E para se lembrar que 2012 era 0,7%. Então, a diferença entre 2002 e 2016 é muito pouco para a sífilis em mulher grávida. E esse permanece um problema muito importante para a eliminação da sífilis congênita. Essa mapa representa a estimativa da prevalência da sífilis em 2016 entre as mulheres grávidas. Você está vendo que realmente o Brasil representa a taxa mais importante que aumentou na realidade entre todas as regiões. Agora, a prevalência na África ainda é muito mais alta, mas está diminuindo. As intervenções para a diminuição da sífilis nas mulheres grávidas parecem efetivas e nós vamos discutir mais sobre isso. Nessa tabela aqui, comparamos a sífilis materna e congênita em 2012 versus 2016. E no quadro vermelho aqui está mostrando a diferença para a região das Américas. O número a prevalência da sífilis materna passou de 0,64% em 2012 para 0,86% em 2016. Quando a cobertura do rastreamento da sífilis aumentou de 74% para 82%, como também a cobertura do tratamento no pré-natal passou de 84% para 86%. Mas, um total, no número de casos de sífilis congênita aumentou de 47 mil para 51 mil. Nós estamos atualizando esses dados de 2021, porque de dados de 2019 foi muito pouco dados que foi mandado para a OMS para rever todos esses estimativos. Em termos das estimativas globais de sífilis congênita, de acordo com a definição da sífilis congênita que está nesse Orange Book, que se chama Orange Book para o monitoramento dos países que estão eliminando a sífilis congênita, a OMS estimou que 661 mil bebês nasceram com sífilis congênita em 2016. 355 mil deles foram eventos adversos do nascimento, incluindo aproximadamente 200 mil natimortos e mortes neonatais. Só para ter uma ideia, em comparação, em 2018, apenas 170 mil casos de HIV em crianças foi notificado à ONU-SIDA, UNAIDS. Então, queremos dizer que realmente as intervenções, o impacto dessas intervenções para o HIV parece muito mais efetivo, então a cobertura é maior que para diminuir a sífilis congênita. Esse diagrama aqui representa os casos de sífilis congênita por região da OMS entre 2012 e 2016. Aí você pode ver no lado esquerdo que realmente a África tem os maiores números de sífilis congênita, mas como a diminuição de 2012 para 2016. Também a EMRO tem que a Mediterrânea do Oeste tem um número de casos de sífilis congênita muito importante. O problema desta região das Américas, realmente, entre 2002 e 2016, vamos ver aqui que dá os nossos estimativos, é que o número aumentou para toda a região.
Então, globalmente, a OMS estimou declínio na sífilis congênita comparando os dados de 2002 a 2016. Então, globalmente, tem uma diminuição dos casos. Devido ao aumento na cobertura do pré-natal, de 85% para 88%, muito mais mulheres vão à primeira consulta de pré-natal mais cedo. Aumento da cobertura do rastreamento da sífilis no pré-natal de 59% para 66%. Aumento também da cobertura do tratamento da sífilis de 74% para 78%. Mas tem um declínio mínimo na prevalência materna. E enquanto a gente está melhorando a cobertura de rastreamento e de tratamento, temos também que trabalhar para diminuir mais a prevalência nas mulheres grávidas. Em relação à cobertura de rastreamento e de tratamento, tem muitas oportunidades perdidas por região. Nesse diagrama aqui, também é a comparação de 2012 com 2016, nas diferentes regiões da OMS, a África, segundo as Américas, o Mediterrâneo do Oeste, a Europa, a Ásia do Sul-Este e o Pacífico Oeste. Essa aqui é para realmente mostrar, em azul, são as mulheres que vão no pré-natal, mas que não são testadas. E embaixo do azul, como aqueles pontos azul no fundo branco, são as mulheres que são testadas no pré-natal, mas não são tratadas. Então, cada país, cada centro de saúde vai realmente ter que analisar quais são essas oportunidades perdidas e como melhorar realmente esse aspecto, porque isso vai contribuir muito a aumentar a cobertura de rastreamento, a aumentar a cobertura de tratamento e a diminuir a sífilis congênita. Aí tem outras oportunidades também que nós devemos considerar, que a disponibilidade do teste duplo rápido de HIV-sífilis. E tem oportunidade, por meio da integração de serviços no pré-natal, como também no HIV, para realmente ter um melhor rastreamento do testagem de sífilis e de HIV junto. E esse é um exemplo com muitos países da África, Moçambique, Uganda, Zâmbia, Malawi, Etiópia, Quênia, África do Sul, Índia, Nigéria, Indonésia, que é da Ásia do Sudeste. Mas esse em vermelho é a cobertura que realmente tem que ser aumentada. Então, esses países vão utilizar o teste duplo rápido no pré-natal, nos serviços de HIV, para realmente ter essa delta, que é a diferença entre as taxas de rastreamento, para realmente compensar e melhorar a cobertura. Esse teste duplo rápido do HIV-sífilis, que foi recomendado pela OMS esse ano, foi adotado por muitos países no mundo. Em laranja são os países que adotou esse teste rápido de sífilis, e em amarelo são os países que vão adotar nesse próximo ano. Então, realmente, a utilização desse teste duplo rápido vai ser muito mais importante e vai contribuir a aumentar a cobertura do rastreamento para a sífilis nas mulheres grávidas. Em relação à cobertura do tratamento, a escassez, como o Dr. Rodolfo mencionou, a escassez global da penicilina benzatina de 2014 e de 2018 foi resolvida. Esse é realmente um progresso enorme e todos os países têm acesso agora na penicilina benzatina. Agora, os riscos de fabricação permanecem, assim como a restrita produção. Então, realmente comunicar com antecipação
o que vai precisar de penicilina benzatina para que a produção seja de acordo com a demanda. A OMS também quer prequalificar os ingredientes farmacêuticos ativos que são produzidos na China para garantir a qualidade da penicilina benzatina. Agora temos que ter um apoio financeiro maior para fazer isso. A previsão a nível nacional é crítica para antecipar a demanda, como o aumento da detecção de casos de sífilis, como a implantação dos testes duplo rápido. Esses testes vão criar uma demanda muito maior em todos os países. Então, essa previsão tem que ser feita para informar os manufacturadores de benzatina e penicilina. Então, as atividades prioritárias da OMS para a prevenção da transmissão vertical do HIV e sífilis é, primeiro, aumentar o rastreamento de sífilis no pré-natal. E o meio vai ser expandir o uso do teste duplo rápido de HIV e sífilis. A recomendação da OMS é como primeiro teste de pré-natal de triagem de HIV. Então, no pré-natal é realmente o teste que vai ser utilizado para fazer a triagem de HIV. Tem que também aumentar a cobertura do tratamento da sífilis, garantir a qualidade, disponibilidade e a entrega da penicilina benzatina. E temos também que identificar tratamentos alternativos. E a OMS, com a participação do Ministério do Brasil e de várias universidades do país, estamos fazendo um ensaio clínico para avaliar a efetividade da ceftriaxona para o tratamento da sífilis nas mulheres. Outra atividade prioritária que foi discutida já com a doutora Angélica e o doutor Rodolfo é realmente aumentar a cobertura de triagem e do tratamento da sífilis na população-chave ou na população de alto risco para diminuir a transmissão para as mulheres e, de fato, nas mulheres grávidas. Sem diminuir, se a gente não tem um impacto maior da prevalência da sífilis nas mulheres grávidas, a eliminação da sífilis congênita não vai acontecer. Mas sempre vai ter casos que vão permanecer. E o uso desse teste duplo rápido HIV-sífilis é muito indicado nas populações-chave ou na população de alto risco. Para voltar à eliminação global talvez sabe que até hoje 15 países e territórios são validados pela OMS para ter eliminado a transmissão vertical de sífilis HIV. 2019 e 2020 foi muito lento devido a essa pandemia do Covid. Agora, 2021 já tem vários países que estão aplicando e que vão ser avaliados para ver se podem ser categorizados como tendo eliminado a transmissão vertical de sífilis HIV. Então, quais são as conquistas na eliminação da transmissão vertical do HIV da sífilis até 2021? Primeiro, a validação, como eu estava falando, de 15 países que tem eliminado a transmissão vertical do HIV e sífilis. A escassez de penicilina benzatina agora resolvido, mas o risco de fornecimento de qualidade permanece. Tem alguns países com desafios contínuos de aquisição. Uma coisa muito importante é a adoção do teste duplo rápido de HIV-sífilis em países com alto peso. É uma economia de custo. O custo também por esse teste duplo é comparável ao único teste de HIV. Incluída, a semana passada, a MedAccess, CHAI e a ESE Biosensor anunciam uma parceria para o teste duplo rápido sífilis e HIV seja disponível para um preço a menos de $1 para 100 países de nível médio e intermediário. Então, essa vai ser uma grande mudança no acesso ao teste para fazer triagem. E, em consequência, como eu estava falando, vai ter que prever a quantidade de penicilina que vai precisar.
o caminho para a eliminação para países com alta prevalência, tem um país no momento que tem esse. Além da sífilis e do HIV, a OMS está considerando a eliminação tripla da transmissão vertical ao nível global. Então, as guias e orientações globais da eliminação da transmissão vertical vai incluir agora a hepatite B. O lançamento é planejado em dezembro, talvez em janeiro de 2022. Então, é realmente em pouco tempo que vai ser lançada essa eliminação tripla da transmissão. Em resumo, as estimativas de 2016 demonstraram aumentos da sífilis congênita na região das Américas em comparação a 2012 e a estimativa da OMS para 2020 estão em andamento. A OMS recomenda o uso do teste duplo rápido de HIV e sífilis como o primeiro teste de HIV no pré-natal. A adoção do país está em andamento. O custo agora é comparável a um único teste de HIV. O Covid-19 impactou seriamente, impactou muito os relatórios do país no sistema de monitoramento global de AIDS para 2020. E o banco de dados diminui muito por causa disso. As estimativas de sífilis congênita nos países podem ser geradas pela ferramenta de estimativa da sífilis congênita da OMS. É uma ferramenta muito importante para estimar seus próprios dados sobre a prevalência, mas também sobre a sífilis congênita e, de fato, para prever a quantidade de penicilina que vai precisar. Finalmente, 15 países foram validados pelo OMS como tendo eliminado a transmissão vertical da sífilis, cuja 8 países são da região das Américas. Para terminar, eu não vou lançar agora, mas tem um vídeo da OMS que foi realizado durante a Semana de Conscientização Antimicrobiana de 2020 sobre o tratamento da sífilis com a injeção de penicilina, com uma solução não utilizada o suficiente. Esse vídeo é disponível no YouTube, você tem o site aqui, e nós podemos também compartilhar essa slide com vocês todos. Ok, e agradecer meus colegas do USCDC, também da OMS, do Departamento do HIV, Hepatite e DST, e também o Departamento da Saúde Reprodutiva e Sexual. E agradeço muito para Obrigada, doutora Nathalie, também pela brilhante apresentação, tudo muito esclarecedor e, ao mesmo tempo, muito preocupante. As apresentações, de um modo geral, elas trouxeram um panorama da sífilis, né, no mundo, no Brasil e nas Américas, e a gente vê que a gente ainda precisa trabalhar muito para conseguir realmente eliminar a sífilis, principalmente em alguns países, como foi mostrado aí. Então, a gente tem duas perguntas até agora, que eu vou direcionar, e se a gente tiver tempo, eu mesma, que também estudo sífilis, vou aproveitar e vou fazer algum comentário que eu queria escutar vocês. Então, nós temos uma pergunta que veio de... Só um minutinho, porque não está dando para ver aí, não. Gabriela Peçanha. A Gabriela dirigiu a pergunta à doutora Angélica, e ela pergunta, Angélica, por que se a diminuição no número de casos de sífilis em 2009 é representada pelas ações do Ministério da Saúde com o projeto Sífilis Não, ou ainda pode ser consequência da subnotificação de casos que não foram atualizados em 2020 por causa da pandemia? Ô, Gabriela, isso é uma pergunta que nós todos queremos saber a resposta. O que a gente imagina? Que essa questão porque esses dados são de notificação, né? Na verdade, o último boletim, ele lança os dados de 2020. E o que é a nossa perspectiva agora? Isso
em relação ao controle da sífilis, é multifatorial, né? Então, assim, é uma obra de várias mãos. Então, a gente acha que todo o trabalho árduo que os estados e municípios têm feito junto com o Ministério da Saúde, com toda a visibilidade que o projeto Sífilis Não, isso tem dado à causa da sífilis. Isso tudo ajudou a ter esse controle da sífilis no Brasil, ou pelo menos a estabilização. Agora, em relação à queda de sífilis adquirida, com certeza isso é um efeito direto da pandemia de Covid-19. A gente imagina que no próximo ano a gente vai estar recebendo os dados atrasados de notificação, e aí eu acho que ainda vamos precisar de 2 a 3 anos para ter uma ideia do real cenário, né? Agora, o que tem que acontecer é a gente continuar trabalhando junto, em conjunto, todas as esferas de governo, sociedade civil, sociedade científica, para a gente conseguir o controle da sífilis no Brasil, independente dos efeitos da pandemia de Covid-19. Obrigada, Angélica. E tem mais outras 2 perguntas de Marcos, da Universidade Federal da Bahia. A primeira pergunta dele é que ele gostaria de comentários sobre como têm sido os investimentos em pesquisas sobre sífilis nas Américas. Aí eu abro para qualquer um de vocês 3 ficarem à vontade, quem quiser responder. Talvez o Rodolfo, não sei, que falou das Américas. E a Nathalie, por favor, Rodolfo, começando por você. Sim, o investimento é múltiplo. O investimento importante são o investimento dos países, dos ministérios de saúde, dos governos. Esses são os investimentos que têm sentido, que têm sustentabilidade, porque se bem a Organização Pan-Americana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde, nosso trabalho é ser a secretariado técnico, o investimento que não é no país não tem impacto a longo prazo. Então, em realidade, vou ter que falar assim, bem sinceramente, o investimento não é muito. O investimento dos países não é muito na área de sífilis congênita, não é muito quando se considera que é um tema, uma área de trabalho que não é muito sexy para muitos governos e tem um trabalho que tem que ser feito de advocacy para que o investimento seja incrementado nas áreas críticas, nas áreas, eu voltaria à pergunta, não quanto é o investimento, sino se o investimento é feito nas áreas apropriadas. Então, tem muito para ser feito, tem espaço para melhoria nos investimentos que não, as pesquisas são pequenas, as pesquisas são projetos boutique, que são feitas em uma área muito pequena, e os sistemas, em realidade, da Organização Pan-Americana da Saúde, nós trabalhamos muito no fortalecimento dos dados, do sistema informático perinatal, fortalecimento, esclarecimento do dado, que seja robusto, que permitam fazer análises a curto prazo. E isso ainda tem que ser feito com muito fé, não é ainda, apesar de ser assinado o compromisso dos governos, eu compartilhei com vocês quais são esses compromissos oficiais. Na vida real de todos os dias, não tem o mesmo nível de investimento. Precisaríamos um melhor investimento e maior. Isso desde a visão da região. Nathalie, você pode agregar do global. Obrigada. Sobre essa pergunta do investimento, o Departamento da Saúde Sexual e Reprodutiva da OMS é um departamento de pesquisa. Então, nós temos várias maneiras de apoiar os países, não é só nas Américas, mas a gente trabalha, por exemplo, muito com o CLAP, com o Rodolfo, sobre qual seria a pesquisa prioritária que deve ser apoiada nas regiões das Américas. E, nesse efeito, temos também, foi
que se chama o EDGE-RP Alliance. Então, em cada região do mundo, existe um hub, que é um centro de pesquisa com que nós trabalhamos, que pode também apoiar a pesquisa em outros países das regiões. E, por exemplo, na região das Américas, esse hub é Campinas. E trabalhamos com Campinas, e Campinas trabalha com outras universidades. Então, essa é uma maneira também de apoiar as pesquisas prioritárias, pode ser tudo que é relacionado à saúde sexual e reprodutiva, não é só na sífilis. Mas se tem pergunta, uma coisa bem determinada que deve ser pesquisada sobre sífilis, aí a gente tem que receber uma proposta, uma demanda para analisar e ver como nós podemos apoiar. Por exemplo, nós estamos fazendo esse ensaio clínico, como o Brasil, no momento, financiado pelo OMS e o Ministério da Saúde, é uma parceria. Mas foi identificado que a necessidade, quando tivesse o problema da avaliação da benzatina, penicilina, foi identificado como uma prioridade de ter o tratamento alternativos. Então, tem várias maneiras de apoiar a pesquisa. Você pode contatar o Rodolfo, provavelmente você tem muitas também maneiras de apoiar a pesquisa no Brasil, mesmo tem várias possibilidades, mas no nível global é isso que a gente pode fazer. Obrigada. Obrigada, Nathalie. Tem outra pergunta do Marcos, da Universidade Federal da Bahia, que ele pergunta: e quais seriam as estratégias mais efetivas sobre a testagem e tratamento da sífilis em populações de difícil acesso? Deixa aí à vontade quem quiser responder. Eu posso estar falando do que a gente tem pensado em fazer a nível de Brasil. Por favor, gente. E em relação aos investimentos, a gente teve esse projeto que a Nathalie falou também, que foi da Cefixima, né, que Maria Alix também participa dele, como alternativa para a penicilina. Fora que o projeto Sífilis Não, que já tinham perguntado, foi uma coisa que agilizou muito as pesquisas e as ações de implementação de controle à sífilis no Brasil, porque foi uma emenda parlamentar de 200 milhões de reais que ficaram com a UFRN e com a OPAS Escritório Brasil, e a gente tem trabalhado muito, realmente que tem mobilizado muito as implementações das ações. E isso, Rodolfo, é até uma coisa que eu até aproveitar aqui para partilhar com vocês, que a OPAS, o Escritório Brasil, tem sido assim parceiro e irmão. A gente tem trabalhado muito bem junto, o doutor Socorro e o doutor Miguel têm sido maravilhosos, e com parte desse recurso a gente fez a implementação em 3 estados do Brasil, que tinham municípios com mais de 100 mil habitantes, que tinham condições de solicitar a certificação da eliminação da transmissão vertical de HIV e sífilis, e a gente trabalhou com apoio financeiro com eles. E agora, nessa mesma lida, a gente tem continuado esses projetos, e a gente está se estendendo de fazer na região de fronteiras do Brasil. Então, nós estamos começando com as reuniões na discussão da Comissão de HIV do Mercosul. Acho que vai ser importante a participação de vocês, que a gente está só a nível de governo por enquanto, mas a gente está trabalhando para fazer uma proposta conjunta com a Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil, para a gente fazer esse trabalho em conjunto nas fronteiras, inclusive tentar ver como que o Brasil vai incorporar essa quádrupla, porque as hepatites, a gente já se prontificou de ser piloto da OMS para a eliminação das hepatites, na transmissão vertical das hepatites. Mas a Chagas, ela fica fora do nosso departamento, então nós estamos tentando conversar com outro departamento do Ministério para incorporar, porque é extremamente importante a gente estar trabalhando com essa questão da quádrupla. E também com Colômbia e Bolívia, que a gente quer trabalhar também com eles na fronteira. Então, eu acho que a gente tem até que usar, porque a gente tem que trabalhar todo mundo junto, né? Isso é uma ação em relação à transmissão vertical. Mas em relação à população-chave, que é extremamente importante, vocês já comentaram isso da importância, porque a gente tem uma epidemia concentrada, tal qual tem para HIV, e isso a gente tem tentado trabalhar inicialmente, junto com a OPAS no Escritório do Brasil também,
os CTA, os Centros de Aconselhamento e Tratamento, que a gente tem tentado colocar a disponibilização dos testes rápidos nesses serviços, como também no ambulatório trans. Ainda não é o teste do, tá, Natália? Ainda é a plataforma HIV e a sífilis separado. A gente só fez o piloto com pré-natal por enquanto, mas a ideia é fazer, só que o custo no Brasil é caro. O duo é mais caro do que comprar o HIV e o sífilis separado. Vai entender por quê, mas inicialmente a gente vai fazer a implementação para pré-natal. E aí eu já respondo uma pergunta que eu vi que veio de Porto Alegre. Esse ano foi o projeto piloto, o ano que vem a gente espera que todas as unidades de pré-natal, a gente solicitou a compra de 5 ou 6 milhões de testes para colocar em todo o serviço de pré-natal no Brasil, o teste do combo sífilis HIV. Então, a expectativa é que essa compra já seja no início de 2022 e que a gente já possa distribuir. Agora, para a população-chave, a gente tem trabalhado nessas redes, nos ambulatórios trans, a gente tem tentado trabalhar nos CTAs, tem tentado trabalhar junto com as universidades e a sociedade civil para que seja a questão em rede, para sensibilizar e trazer essas pessoas para serem isso testadas. Mas isso é algo que a gente tem que fazer em conjunto com a sociedade civil. O papel da sociedade civil é extremamente importante para a gente atingir esses grupos e ofertar uma testagem mais efetiva. Não só a testagem, mas todo o aconselhamento e o olhar do profissional de saúde, tirando estigma e discriminação, né? Que elas se sintam acolhidas no serviço de saúde, que tem sido um desafio. Obrigada, Angélica. Então, você já respondeu a pergunta de Porto Alegre, da Daila. E tem outra pergunta para a Nathalie, que a pessoa não se identificou, mas ela pergunta se o teste duplo de HIV e sífilis detecta os tipos de HIV 1 e 2. Detecta sim. Obrigada, Alex. Esse teste detecta os tipos de diferentes tipos de HIV e esse teste realmente pode fazer uma diferença justamente não só para o pré-natal, mas para as populações-chave e as populações de alto risco. E tem países que estão organizando campanhas para detectar o HIV sífilis nessas populações-chave, tipo uma campanha de vacinação. E também tem várias maneiras realmente de abordar essa a introdução desses testes nessas populações. Tem também o trabalhar com os NGO. Tem muitos NGO no Brasil, mas como muitos outros países que têm contato. Eu concordo com Marcos, essas populações podem ser muito difíceis de acesso. A Angélica já respondeu sobre isso, mas é uma coisa realmente que não é só do Brasil, mas vários países têm, todos os países na realidade, porque são a população que se esconde da vida, não? E que são difíceis de achar. Então, é muito importante para essas populações de achar quais são os grupos que podem fazer a ponte entre as intervenções de saúde pública e essas populações, para que essas populações tenham acesso. Explicações e de ser muito aberto também. Obrigada. Obrigada, Nathalie. A gente não tem aqui mais nenhuma pergunta no chat, então eu vou aproveitar os poucos minutos que ainda restam da nossa teleconferência e queria ouvir vocês pelo seguinte: a gente foi colocado pelo Rodolfo a questão do compromisso político, que eu acho que é uma coisa extremamente importante, que não só o Ministério da Saúde, que abraçou a causa da eliminação da sífilis congênita, da luta, né? Mas dos estados e municípios também abraçarem essa luta, porque se a gente não tiver o comprometimento da atenção primária, então a gente precisa especialmente que os municípios, que são detentores do trabalho com a atenção primária, que esses municípios, eles realmente tomem para si o controle da sífilis congênita. E o que a gente tem visto, a gente que tem feito pesquisa, nós trabalhamos todos juntos nessa luta, né, é que ainda existe uma resistência do pessoal da atenção primária em aplicar a penicilina. Parece uma coisa
Rodolfo, você esteve aqui conosco há tanto tempo, trabalhamos tanto isso, e a gente ainda hoje encontra esse tipo de situação na atenção primária, profissionais que se recusam a tratar as pacientes na atenção primária com medo ainda de choque anafilático. Então, de reação anafilática, de qualquer problema que essa paciente possa apresentar. Então, eu queria ouvir de vocês, porque eu acho que nós temos muitas pessoas importantes aí assistindo também essa palestra, importantes não do ponto de vista só político, mas profissionais que estão na atenção primária hoje e que são para que a gente possa conseguir o controle dessa epidemia de sífilis congênita, porque nós estamos vivendo também uma epidemia de sífilis congênita. Então, em relação a essa questão do tratamento da gestante na atenção primária, eu gostaria de ouvir alguma coisa de vocês sobre isso, em relação à resistência desses profissionais. Tem evidência científica bem robusta sobre o risco bem diminuído, praticamente inexistente, de choque anafilático dentro da população de gestantes. O sistema imune da gestante, da mulher gestante, tem grandes modificações em relação à resposta imune. Então, por exemplo, tem a tormenta de citoquinas que o COVID-19 tem na população de mulheres não gestantes. Quando é gestante, complica ainda mais a questão. Nós temos, por exemplo, aqui na região das Américas, um incremento da mortalidade materna por todas as causas, não só indiretas do problema respiratório, sino também pelas causas diretas que têm a ver com as citoquinas, que como hipertensão, hemorragia, etc. Voltando um pouco para o problema da anafilaxia, tem uma redução substantiva, tanto que os casos de reação anafiláctica não estão descritos em gestantes, estão descritos em populações adultas. Por quê? Essa era a questão assim, de que ninguém documentou o assunto, é que é extremadamente raro, muito, muito raro, ainda para pessoas com documentada alergia à penicilina prévia à gestação. Nós aqui na OPAS estamos trabalhando agora em um curso virtual de treinamento para atenção básica, que é onde a pesquisa e o tratamento deve ser feito. Diagnóstico e tratamento em uma sola consulta, num solo momento. Diagnóstico, teste, trata. Teste, trata. Teste positivo, trata. Estamos fazendo um curso que vai sair a princípio do ano que vem, em inglês e espanhol, também em francês, mas ainda não em português. Mas podemos trabalhar em um curso da plataforma da OPAS, dos cursos à distância, com 4 módulos, onde incluso ensinamos como fazer a dessensibilização. Uma mulher que seja alérgica, que tenha testagem dérmico positivo para alergia à penicilina, pode ser dessensibilizada com doses de penicilina, com um protocolo bem feito. Obviamente, isso não pode ser feito na atenção primária, mas há escassíssimas mulheres com teste positivo de alergia à penicilina poderão ser dessensibilizadas e receber seu tratamento com penicilina ainda no sistema de saúde. Então, tem intervenções que são provadas, seguras, e que o pessoal de saúde deve ser treinado em como reconhecer e fazer. Mas o risco de ter uma reação anafiláctica é tanto menor que quando sopesa no objetivo do benefício que teria a eliminação da sífilis congênita, é custo-benefício sem risco, praticamente. Então, a proposta é que o lugar é a atenção primária, teste rápido, se não tem laboratório bem disponível. Na primeira visita, temprano, bem cedo no pré-natal, diagnóstico positivo,
sin tentar fazer o diagnóstico treponêmico, não treponêmico, com teste positivo, trata primeiro, depois vê se é uma cicatriz imunológica, se é alguma outra coisa, mas recebe tratamento imediatamente. Essa é uma intervenção que é aprovado ser muito eficaz. Então, eu reforçaria o trabalho que deve ser feito para a atenção básica. Esse é o lugar onde o maior impacto vai ser tido. Joia, obrigada, Rodolfo. Nathalie, quer falar alguma coisa, Angélica, sobre isso? Não, só queria completamente de acordo com o Rodolfo sobre esses pontos, são muito importantes. Em relação ao tratamento, o problema das barreiras para injetar penicilina, eu acho que todo mundo deveria olhar o filme que estava o link que estava no último slide, porque é muito interessante. Se a gente tem tempo, a gente pode divulgar agora, mas é muito interessante justamente para tentar aumentar que os agentes de saúde, as enfermeiras que injectam penicilina, realmente têm mais confiança. Em termos de entender que a penicilina não somente é muito efetiva, mas também o problema de resistência antimicrobiana não existe. Então, é um tratamento realmente ideal, que é muito importante no momento, nesse mundo onde a resistência é um problema muito importante. Com certeza. Então, a gente está tentando achar outros tratamentos, como a ceftriaxona, que eu estava mencionando, como esse ensaio clínico. Mas a penicilina, realmente, no momento, é um medicamento que não pode ser neglectado, que a gente tem que utilizar. Eu estou realmente tentando, todo mundo aqui deveria olhar esse filmezinho. Joia, Nathalie. É isso aí, Alix, até você foi uma parceira nisso, por isso que a gente tem trabalhado muito aqui em educação e saúde, de levar diversas formas para os nossos profissionais de saúde saberem que não tem risco, que é seguro e que é importante para evitar resistência antimicrobiana e para tratar a criança, né? Então, isso é o que a gente tem que continuar fazendo continuamente. Isso, trabalhar com estados e municípios, com o serviço privado de saúde, com atenção suplementar, a importância do tratamento, do diagnóstico precoce e tratamento na unidade primária de saúde, né? E é o que a gente tem que fazer, falar sempre, como a gente está falando nesse fórum aqui, da importância de se abordar a sífilis, né? Então, acho que é isso, a educação em saúde, para profissional e para a sociedade em geral, né? Ótimo, obrigada, Angélica. Eu agregaria uma coisa também, que a BENFO e as organizações que têm assim, nucleado as enfermeiras, os médicos de atenção primária, também têm um rol que jogar. Eles têm a distintos profissionais de saúde, tem um papel importantíssimo para diminuir a sífilis congênita. Se eles ficam envolvidos e responsáveis, eles são responsáveis também para compartilhar essa informação com seus sócios, com seus profissionais. Então, eu acho que é um papel que o Brasil já tem feito. Em muitos estados, esses acordos com a BENFO e com as associações de enfermeria e tal, que tem muito feito. Então, a gente infelizmente está chegando ao final da nossa conferência. A gente tinha muita coisa para conversar, mas nós precisamos, infelizmente, desocupar a sala, né? Então, eu queria mais uma vez agradecer imensamente, foi espetacular, a gente teve uma visão realmente bem global sobre o problema da sífilis nessas 3 dimensões que a gente falou. Agradecer especialmente a Angélica, ao Rodolfo e a Nathalie
por aceitar esse convite e dizer que vamos continuar parceiros nessa luta, né? Que a gente vem travando há tanto tempo para eliminar essa sífilis congênita, Angélica, que o Brasil está contribuindo aí de uma maneira negativa com o aumento dos números nas Américas. Então, isso a gente tem que combater, né? E vamos... Oi? Isso que aumenta o número geral, né? Não esqueçam que nós somos 200 milhões de habitantes. Mais de 200 milhões. Mas com esse selo... A cidade de São Paulo é maior do que Cuba. Tem mais habitantes do que Cuba inteira. É verdade. Mas com esse estímulo para o selo, nós vamos conseguir muita coisa agora, se Deus quiser, né? Então, vai dar certo, vamos trabalhar. E, mais uma vez, gente, muitíssimo obrigada pela participação e o brilhantismo de vocês na nossa teleconferência. Ok? Obrigada, Alix. Obrigada a todo mundo. Tchau. Obrigado, Alix. Tchau, tchau. Tchau.